Dentro do seu corpo existe uma máquina sofisticada. Ela extrai da comida os combustíveis essenciais à vida e ainda funciona como depósito de lixo. Para colocar esse aparelho em funcionamento, basta você comer alguma coisa. Durante a vida, uma pessoa consome, em média, 30 toneladas de alimentos. Veja como funciona a digestão em Super Interessante Coleções. O corpo humano. Aparelho digestivo. A digestão é um trabalho que você faz mesmo quando está dormindo. Apesar de Gary estar inconsciente, o seu aparelho digestivo não para de trabalhar. Ele ainda está ocupado em digerir o jantar. O alimento é o ponto de partida. Só para digerir esta comida, você gasta 10% das suas necessidades diárias de energia. Outros 70% você usa para manter as funções básicas do seu corpo, que se realizam independentemente da sua vontade. Sobram para as suas atividades conscientes apenas 20% de toda a energia gerada dentro de você. O alimento é o combustível que você queima quando seus músculos estão em ação. Ele fornece os nutrientes essenciais para manter você vivo e em atividade. O alimento também abastece o kit de primeiros socorros do corpo, permitindo o conserto de eventuais estragos. Gary está pronto para o café da manhã, a primeira refeição do dia. Da mesa até o banheiro, a comida fará uma viagem de 24 horas por dentro de uma tubulação muito especial. A matéria-prima vem das mais variadas formas, tamanhos e gostos. Durante uma vida inteira, uma pessoa bem alimentada consome 8.000 ovos, 500 quilos de queijo, 6.000 fatias de pão, 4.000 litros de leite, 24 porcos e 1 tonelada de frutas. A deglutição inicia o processo digestivo. Quando você está engolindo alguma coisa, acontece uma ação automática que faz você parar de respirar. O céu da boca levanta-se para impedir que o alimento suba para o nariz. Uma saliência elástica por trás da raiz da língua, chamada epiglote, curva-se para fechar a laringe, a passagem do ar para os pulmões. O alimento é despachado com segurança através de um tubo muscular, o esôfago. Ondas de contrações se propagam pelas suas paredes. O conteúdo é empurrado com tanta força que você pode até beber um copo d'água de cabeça para baixo. Essas contrações, chamadas de peristálticas, são a primeira etapa de uma correia de transmissão que conduz a comida e a bebida durante todo o processo de digestão. Para que sua boca comece a produzir saliva, basta você simplesmente pensar em comida. 3 pares de glândulas salivares produzem 1 litro de saliva por dia. Ela provém de pequenas fontes por baixo da língua. Serve para lubrificar a comida e deixá-la mais fácil de engolir. Também mantém a umidade da boca e da língua. A saliva realmente começa a ser secretada em grande quantidade quando você está com a comida na boca. Daqui, a comida faz uma sinuosa viagem de 12 metros através do aparelho digestivo. Ela agora sofre ataques físicos e químicos.
É dessa maneira que o corpo desmancha sistematicamente os complexos ingredientes da comida e os transforma em nutrientes básicos que ele pode utilizar de uma maneira útil. A mastigação inicia o ataque. A boca tem 32 dentes. Eles foram feitos para moer, cortar e rasgar. A superfície branca do dente, o esmalte, é a substância mais dura do corpo. Ainda assim, o esmalte é um tecido vivo, capaz até mesmo de consertar pequenos danos em sua superfície. Enquanto os dentes trituram o alimento sólido, a saliva prepara um segundo ataque. Ela contém duas enzimas que ajudam a quebrar a complexa estrutura química do alimento. Uma dessas enzimas decompõe as moléculas de amido em açúcar. Para fazer um teste, você pode mastigar pipoca sem sal durante 1 ou 2 minutos e logo sentirá o resultado dessa reação química, um gosto doce na boca. Em apenas 3 segundos, a comida trafega da boca ao estômago. Aqui você vê o portão de entrada para o estômago, uma válvula no final do esôfago. Este é seu interior, um saco muscular do tamanho e forma de uma luva de boxe. O estômago é um processador de comida. Ele dissolve o alimento, preparando-o para os estágios seguintes da digestão. É também um reservatório para armazenar comida entre as refeições. Esta caverna é o estômago trabalhando em sua capacidade máxima de 1,5 litros. Ácidos poderosos são liberados, atacando e partindo o alimento. Prudentemente, o estômago se protege contra seu próprio conteúdo corrosivo. O segredo está nestas paredes retorcidas. Elas são cobertas de cavidades profundas, cada uma delas ligada a células microscópicas. Num equilíbrio muito sábio, algumas dessas células liberam ácido clorídrico, enquanto suas vizinhas secretam um muco pegajoso. Isto cobre as paredes do estômago e o protege contra sua autodestruição. A parede estomacal libera quase 4 litros de suco gástrico por dia. Assim como a saliva, estas glândulas podem ejetar líquidos diante da simples ideia da comida. O suco gástrico também contém uma enzima, a pepsina. Ela desmembra proteínas em suas moléculas básicas, os aminoácidos. Aqui ocorre uma pequena absorção de nutrientes. A comida fica nesse lugar de 2 a 6 horas. Contrações musculares no estômago remexem, espremem e misturam a comida, facilitando a ação do suco gástrico e transformando-a numa pasta grossa, chamada quimo. A máquina alimentar dos seres humanos é muito versátil, mas não dá conta de tudo que você coloca dentro dela. Alguns alimentos têm estruturas que você simplesmente não consegue digerir, a não ser que alguém dê uma mãozinha. Nosso organismo só pode absorver os nutrientes da batata e da soja depois que as suas estruturas químicas são modificadas através do cozimento. O fogo tem sido aliado do cozinheiro desde os tempos pré-históricos. O calor solta as fibras que contêm proteínas e carboidratos. Cozinhar também destrói muitas das bactérias nocivas que se alojam nos alimentos. Aromas e sabores apetitosos também desempenham um papel importante. Eles estimulam as suas glândulas a produzirem saliva e suco gástrico. Também dão um prazer especial em cozinhar. Bem, alguns. A fatia de pão queima em poucos segundos. Se ela liberasse sua energia assim tão depressa dentro do seu corpo, você também viraria fumaça.
O corpo tem maneiras mais sutis de extrair a energia do alimento. Mas não importa como essa energia seja liberada, os mesmos alimentos vão liberar sempre a mesma quantidade de energia. Esta experiência revela a quantidade de energia de um açúcar branco, exatamente meio grama de puro carboidrato. A energia é medida em calorias. Na bomba calorímetra, o açúcar queima na hora. Ele produz 2 calorias. Uma colher de chá de açúcar equivale a 20 calorias. Todos os carboidratos produzem aproximadamente a mesma quantidade de energia. Outros alimentos podem ser mais ou menos eficientes como reservatórios de energia. A gordura contém mais do que o dobro de calorias em relação ao carboidrato. Enquanto o açúcar que você come lhe proporciona energia imediata, os alimentos gordurosos fornecem combustível de uma forma mais concentrada. Já faz quase 3 horas desde que Gary tomou o seu café da manhã. A maior parte da refeição já saiu do estômago dele e iniciou sua viagem de 6 metros pelo intestino delgado. Se o nosso trato digestivo fosse um tubo contínuo, como um verme, um ser humano adulto teria 9 metros de altura. Em vez disso, os intestinos são caprichosamente enrolados em espirais a fim de se adequarem ao tamanho do corpo. As contrações peristálticas jogam o quimo para fora do estômago através desta pequena válvula. Cada contração despacha menos de uma colher de chá de quimo para o início do intestino delgado, o duodeno. Aqui, o interior da tripa transforma-se num revestimento especialmente criado para absorver as partículas constituintes do alimento. Estas pequenas projeções em forma de dedo, chamadas vilosidades, aumentam a área de absorção de nutrientes. Dão à mucosa do intestino delgado uma área 10 vezes maior do que a superfície da pele. Isso é o suficiente para carpetar uma sala. Aqui os nutrientes passam do intestino delgado para a corrente sanguínea. Cada uma destas pequenas vilosidades contém uma rede de vasos sanguíneos que absorvem glicose e aminoácidos, os tijolos de que são constituídos os diferentes açúcares e as proteínas. A gordura escolhe 2 caminhos. Cai diretamente nos vasos sanguíneos e segue rumo ao fígado, ou então vai para os vasos linfáticos que desembocam na circulação do sangue perto do coração. Esta rede densa e microscópica de vasos sanguíneos envolve o intestino delgado para absorver os componentes do alimento. Depois que você ingere uma refeição pesada, o sangue aumenta o fluxo para estes capilares. Para compensar o desvio do sangue para o intestino, é melhor uma cesta após o almoço do que uma partida de futebol. Você é o que você come. Por isso, uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde do corpo. A ciência da nutrição definiu os ingredientes essenciais. De milhares de diferentes alimentos, o corpo humano só precisa de 40 nutrientes diferentes. Nada mais. Não existe uma dieta perfeita. O que é um bom alimento para alguns indivíduos pode fazer mal a outros. Mas, de alguma forma, todos nós precisamos destes nutrientes essenciais para permanecer vivos. Frutas são ricas em açúcares, minerais e vitaminas. Este é um cristal de vitamina C pura, encontrada em frutas cítricas como a laranja. A vitamina C é responsável pela saúde dos ossos, das gengivas e dos dentes. Os legumes e as verduras são uma excelente fonte de carboidratos e também contêm vitaminas e sais minerais que fazem bem para a vista. Peixes contêm vitamina E. Carne e derivados de leite contêm proteína, gordura e cálcio, que ajuda a manter saudáveis as unhas, a pele e o cabelo.
O feijão é uma excelente fonte de nutrientes, mas só podem ser comidos depois de maduros. Quando estão verdes, eles contêm substâncias tóxicas. Cereais possuem fibras que não são digeridas pelo organismo. Essas fibras ajudam o alimento a se movimentar através do intestino. As vitaminas são importantes, mas em geral quantidades muito pequenas já são suficientes. No caso de algumas delas, uma colher de chá basta para a vida inteira. Para digerir toda essa variedade de substâncias, várias glândulas produzem um coquetel de sucos digestivos. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas descarregam seus caldos químicos num mesmo duto que desemboca no duodeno através de uma pequena válvula chamada esfíncter de Oddi. Mesmo duto que desemboca no duodeno através de uma pequena válvula chamada esfíncter de Oddi. Todos os dias, o fígado produz 1 litro de um líquido verde chamado bile. Enquanto o quimo flui para o intestino, a bile ajuda a desmembrar blocos de gordura e algumas vitaminas para que sejam absorvidas. Movimentos peristálticos empurram esse quimo carregado de ácido para dentro do intestino delgado, colocando em perigo seu tecido delicado. Para neutralizar a acidez, o pâncreas fabrica um líquido alcalino. O suco pancreático contém enzimas poderosas. Estas enzimas encerram o processo de desmembramento dos componentes do quimo em moléculas mais simples. É aqui o lugar onde o corpo começa a reagrupar estas partículas. O fígado é o maior dos órgãos do corpo, com centenas de funções diferentes. É uma movimentada indústria química feita de 75 mil grupos de células. O fígado filtra nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui são recombinadas proteínas complexas e moléculas de gordura. É também um depósito de açúcar que fornece energia. O suprimento de energia do corpo é controlado pelo fígado. Já vimos que é fácil medir a quantidade de energia que alimentos como o açúcar podem liberar com rapidez. Este teste de laboratório mede como o corpo humano libera energia mais devagar. O teste não detecta a energia diretamente. Ele analisa o ar que Sara respira. O seu corpo queima açúcar e consome oxigênio. Medindo a diferença na quantidade de oxigênio entre a respiração inalada e a exalada, o computador pode calcular a quantidade de energia que ela produz. A linha plana no gráfico mostra que o corpo dela está em marcha lenta, que ela está descansando. Okay, Sarah, let's start doing the exercises now. Quando Sara começa a se exercitar, o seu consumo de oxigênio aumenta imediatamente. Os músculos dela precisam de combustível para que o fígado atue com um suprimento extra de seus depósitos de energia fornecidos pela digestão anterior. Seis horas após o café da manhã, depois que o organismo já extraiu os nutrientes dos alimentos, começa a etapa final na viagem da comida por dentro do corpo. É lenta a trilha de 1,5 metro de intestino grosso. Aqui começa a terceira fase da digestão. Uma enorme quantidade de bactérias está instalada no intestino grosso, vivendo nos restos do alimento digerido. Estas bactérias são inofensivas ao trato digestivo. Na verdade, elas ajudam a produzir algumas vitaminas. As bactérias, junto com as células descamadas das paredes dos intestinos e não os restos do alimento, formam a maior parte das fezes. O outro componente é a água, uma substância tão importante que o corpo constantemente a retira dos excrementos antes que eles sejam jogados para fora.
corpo humano é 60% água. 40 litros no adulto médio. Mesmo assim, corremos sempre o perigo da desidratação. Para desempenhar seu papel no controle da água, o revestimento do trato digestivo muda quando penetramos o intestino grosso. As células que absorvem nutrientes dão lugar a um outro tipo de células, desenvolvidas para reter a água. Os sucos gástricos transformaram o alimento original em uma papa e o corpo precisa recuperar essa água. 2/3 da água no quimo são extraídos pelo intestino grosso. Para isso, o quimo é filtrado por uma microscópica peneira de células. A parede do intestino possui milhares de vasos sanguíneos que absorvem mais de 5 litros de água por dia. Uma densa rede de vasos capilares carrega a água requisitada e nutrientes absorvidos para fora dos intestinos, de volta à circulação do sangue. As paredes musculares do intestino grosso forçam seu conteúdo em direção ao reto, o fim da viagem de 6 metros através do trato digestivo. A água, drenada a partir do intestino grosso, não tem destino certo. A mesma molécula de H2O que já viajou pelo intestino pode acabar no suor da pele. Glândulas sudoríparas secretam água para nos resfriar quando nos exercitamos ou quando faz calor. Podemos facilmente suar alguns litros sem perceber. Quando exalamos o ar, mais meio litro de água se perde na quente e úmida respiração. Mesmo sem exercícios pesados, precisamos repor cerca de 3 litros de água por dia. Os órgãos encarregados pelo equilíbrio de nossa água são os rins. Eles filtram o sangue, eliminando a sujeira através de tubos compridos, mostrados aqui em vermelho. Artérias e veias de grande calibre garantem que um volume enorme de sangue circule pelos rins. Todo o sangue existente dentro do corpo passa pelos rins a cada 5 minutos. Isso perfaz 1.500 litros por dia, 40 milhões de litros durante uma vida inteira. Cada rim possui mais de 1 milhão de unidades de filtros. O sangue flui através de um nó de vasos capilares. A água e sujeira são filtradas e coletadas por tubos entrelaçados. 99% da água limpa volta então para o sangue. O líquido restante, a urina, corre para um sistema coletor e daí para tubos, os ureteres. Cerca de 2 litros de urina fluem através destes tubos a cada dia. A quantidade depende de quanto você bebe e quanto você transpira. A urina é produzida lentamente durante o sono e mais depressa quando o corpo está em atividade. Esta viagem termina na bexiga. A urina flui pelos ureteres. Cujas paredes musculares se contraem até a bexiga. Vazio, este órgão tem o tamanho de uma goiaba pequena. Pode crescer até as dimensões de uma manga, antes de precisar ser esvaziada. A digestão funciona automaticamente, mas o estágio final, a defecação, está sob nosso controle consciente, assim como a primeira parte do processo digestivo. Qualquer que seja o alimento que você come, doce ou salgado, simples ou sofisticado, ele tem sempre a mesma função, a de manter você vivo e saudável. Isso só é possível graças ao trabalho incessante da máquina silenciosa, encarregada da digestão.